acontece na cessão onerosa? Existe uma área em que já existe um contrato celebrado entre a União e a Petrobras desde 2010, pelo qual a Petrobras tem o direito de explorar e produzir 5 bilhões de barris. Mas a gente percebeu que existia um volume muito grande, muito superior a esse, uma estimativa entre 9 e 15 bilhões de barris de óleo equivalente lá. Então tem trabalhado para fazer o leilão desse volume excedente, né? Em que quem vencer a rodada de partilha vai ficar com absolutamente todo o excedente, seja 9, seja 15, seja a quantidade que for que exista lá, e a Petrobras fica limitada a 5 bilhões de barris. Só que o que acontece nesse caso? Você tem uma área em que você vai ter 2 contratos, né? Isso é uma situação inédita. Geralmente, quando você tem casos de unitização, que é um segmento semelhante, você tem uma jazida que se estende por 2 blocos. Então, cada um dos contratos vigora sobre uma área específica. E para essa situação, a própria lei da partilha já trouxe o mecanismo de como que você resolve isso, que é a unificação das jazidas, né? O WAIP, que todo mundo já conhece. Ela tem uma previsão legal, já tem um procedimento conhecido com a participação da PPSA. Só que nesse caso específico, existe um entendimento de que a gente simplesmente aplicar a regra do WAIP para uma situação em que você é diferente no fato, porque são 2 contratos numa área e não uma área em 2, você poderia ter muita contestação caso você simplesmente aplicasse aquela legislação hoje existente, além de ter algumas particularidades específicas, pelo fato de que um dos contratos hoje é a cessão onerosa, que tem um limite de volume que se difere de qualquer outro contrato que existe, né? Então ele traz algumas dificuldades essas sobre o assunto. Nesse sentido, então, a resolução do CNPE número 2, do dia 28 de fevereiro, ela trouxe a regra de que o próprio Ministério de Minas e Energia ia trazer a regulação de como se daria essa convivência entre os 2 contratos, né? Para não misturar os assuntos, então a gente passou a chamar de acordo de coparticipação, né? Então vai ter uma convivência da cessão onerosa com o contrato de partilha, e a gente se inspirou muito na unitização, né? A ideia é que quanto mais a gente trouxesse um procedimento que fosse familiar ao mercado, familiar à indústria, mais segurança isso traria para as pessoas entrarem, né? Então, inspirado nisso, a gente fez uma minuta inicial que foi levada à consulta pública. Nós recebemos diversas contribuições dos principais interessados, ouvimos, escutamos e percebemos que alguns avanços eram necessários. É uma situação complicada, é uma situação não só complicada como inédita, como eu disse antes. Você vai estudando, você vai vendo que tem alguns detalhes que você precisa trabalhar pela característica da cessão onerosa, que é muito diferente dos contratos tradicionais. Então, por ver justamente essa necessidade de aprimoramento da minuta inicial e considerando o nosso prazo, porque a gente quer fazer o leilão desse ano e vai fazer o leilão ainda esse ano, a gente então fez uma audiência pública com as empresas que fizeram a contribuição e todas as outras que são consideradas aço, que podem ter interesse na jazida. Fizemos mais uma audiência pública, mais uma rodada de one-on-ones com as empresas para ouvi-las e ainda mais aprimorar. Basicamente, as sugestões que a gente recebeu foi: as empresas querem ter certeza do que vai ser reconhecido como custo em óleo, né? Isso é uma preocupação, as empresas querem segurança jurídica, ninguém quer chegar para um board e dizer: olha, eu estou pagando 106 bilhões de bônus, mas tem mais um pagamento ali que eu não tenho certeza quanto vai ser, ou então que eu tenho certeza agora, mas pode mudar esse valor no futuro. Ninguém quer isso. As pessoas querem, no mínimo, fazer as contas, matemática, para ver, eu faço um bid ou não faço. Então, nesse sentido, a gente já tinha trazido a portaria 213 com alguns parâmetros que já ajudam nessa precificação para saber, que servem de base para essa negociação que vai ser feita com a Petrobras. Esse é um contrato celebrado entre Petrobras e o contratado em regime de partilha vencedor do leilão. E, em segundo lugar, então, a gente deixou claro que esse valor vai ser a partir do momento em que a PPSA, porque a PPSA participa da negociação, a partir do momento que a PPSA participou da negociação do acordo de coparticipação, deu ok, chegou à conclusão que sim, ele está de acordo com a resolução 2, com a portaria 213 e assinar a coparticipação, é porque aquele valor vai ser reconhecido como custo em óleo. Então a gente está deixando isso claro. A ANP também não vai ter ingerência sobre isso, porque não existe uma competência da ANP sobre aspectos de valores e de negociações comerciais. A competência da ANP vai se limitar ao que sempre é,
são aspectos técnicos, são a preocupação das características da jazida, do plano de desenvolvimento, então a ANP vai se fixar nisso. Isso foi outro atendimento às demandas que têm sido solicitadas, de deixar claro que a ANP vai ficar dentro do espaço regulatório, porque essa possibilidade de avaliação de questão comercial deixava uma certa insegurança, a gente tentou diminuir essas inseguranças. Além disso, o sistema de resolução de conflitos, a gente recebeu sugestão também para que isso seja feito entre as partes por meio de resolução alternativa. A gente tem acatado, a gente tentou, avaliando, claro, o mérito, a atratividade para o leilão, fazer o máximo de concessões para trazer a segurança e para fazer o melhor leilão possível. Tá para sair, é isso que você perguntou, tá aí no forno, não posso dizer com certeza, mas a qualquer momento pode sair essa portaria.